Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. E hoje eu estou iniciando uma série de vídeos pequenos, no máximo 10 minutos, em que eu vou percorrer o Evangelho de Mateus. E eu lhe agradeço muito, por você estar assistindo isso. Meu nome é Josemar, eu já sou pastor há muitos e muitos anos e espero poder abençoar você com esses pequenos vídeos, tá bom? O texto escolhido hoje, para mim, não poderia ser diferente, é Mateus capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 17 de Mateus capítulo 1, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus. Então, para quem não está familiarizado com as Escrituras, quando começa a ler Mateus pela primeira vez, não consegue entender por que tantos nomes. Porque Mateus faz questão de falar sobre gerações contínuas. E a razão é muito simples, porque Mateus ele está escrevendo para o povo judeu. E vamos lembrar que todo o Velho Testamento foi escrito para os judeus. Então significa que, como havia promessas e profecias a respeito do Messias no Velho Testamento, Mateus precisava trazer para que o que ele fosse falar sobre Jesus tivesse credibilidade, tivesse fundamento. Por isso que ele começa com a genealogia de Jesus. E eu não vou ler toda a genealogia, eu vou ficar no versículo 1, só para que você entenda isso que eu estou dizendo, como faz todo sentido. Diz assim, Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso aqui é muito interessante. Porque o judeu, ele sabia que Jesus, que o Messias viria da descendência de Abraão e que passaria pela descendência do rei Davi. E por que ele sabia disso? Porque em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, principalmente o versículo 3, Deus faz uma profecia àquele homem chamado Abraão, dizendo que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Assim como Abraão não podia contar as estrelas nos céus e nem podia contar os grãos de areia na praia, assim seria a descendência de Abraão, já apontando para Cristo. Porque Abraão era o patriarca do judeu. Só que nessa promessa, Deus vai para além do judeu. Ele vai para todas as gerações, em todas as épocas, em toda a terra. Então, o judeu, ele sabia, ao ouvir sobre essa profecia, ele sabia disso. Ele tinha compreensão disso. E quando ele fala de Davi, era um outro ponto que o judeu também sabia, porque o Messias ele não só viria da descendência de Abraão, mas ele passaria pela descendência de Davi. Havia uma profecia em Isaías capítulo 11, versículo 1, que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías capítulo 11, versículo 1. É interessante isso. Jessé foi o pai de Davi. Então, isso já ligava as duas pontas. Agora veja como Deus era meticuloso com isso. Por quê? Porque Deus queria ter certeza de que quando o Messias chegasse, tudo que havia sido dito sobre ele, toda a profecia que havia sido dita sobre ele, se cumprisse sem falhar nenhuma vírgula. Isso é forte. As Escrituras dizem também em Isaías que Jesus viria de uma mulher. Não viria do homem, viria de uma mulher. E era estranho quando o judeu ouvia uma coisa dessas, como pode alguém chegar apenas por uma mulher? Mais tarde nós vamos conhecer isso, quando nós estivermos caminhando aqui no Evangelho de Mateus, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo.
no ventre de Maria. Então, ele só é descendente da mulher. Porque José era seu padrasto. José não foi pai de Jesus, mas Maria era sua mãe. E por que isso é importante? Você deve se perguntar. Por que é importante essa genealogia? Eu vou só tirar uma liçãozinha aqui, uma verdade que eu quero que você aprenda. É que Deus, ele cumpre a sua palavra. Deus cumpre. A genealogia de Jesus vai mostrar que Deus cumpre de maneira inequívoca a sua palavra. Porque Abraão, ele viveu 2000 anos antes de Jesus. Ou seja, passaram-se 2000 anos dos judeus esperando a vinda do Messias. Alguns até achavam que ele não vinha mais, mas ele vinha, como veio, 2000 anos depois. A palavra de Deus não cai por terra. No profeta Isaías, capítulo 55, Deus diz que nenhuma palavra, toda palavra que sair da boca dele, melhor dizendo, não voltará para ele vazia, sem antes não cumprir aquilo pela qual ela foi dita. Por isso que nós podemos ler as Escrituras como a palavra de Deus. Agora, se Deus cumpre cada uma das suas promessas, projete isso para o futuro, porque há promessas e profecias para o futuro. Por exemplo, em Mateus 25, Jesus diz que quando ele vier com seus santos anjos, ele vai separar dois grupos. E ele, como ele estava falando para uma comunidade pastoril, ele estava dizendo, eu vou separar as ovelhas dos cabritos. Eu porei as ovelhas à minha direita, ou seja, aqueles que estão nele, e os cabritos à sua esquerda. E ele vai dizer aos que estão à sua direita, bem-vindo ao reino do meu Pai, tomai por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele segue. Mas no versículo 41 de Mateus 25, ele diz, apartai-vos de mim para os cabritos, aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nessa pequena palavra que eu estou dizendo, Jesus está garantindo que existe céu e que existe inferno. E que há pessoas que vão para o céu e que há pessoas que vão para o inferno. E isso não cai por terra. Quer alguém acredite, quer não. A verdade é a verdade e Deus cumprirá a sua palavra. A sugestão que eu lhe dou é que venha para o lado direito, se ainda você não estiver. E se já estiver no lado direito, porque quem é que estão no lado direito? Aquelas que são ovelhas, aqueles que são ovelhas do pastor Jesus Cristo. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, tome uma decisão hoje. Receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e mude do lado esquerdo, que vai para a condenação eterna, para o lado direito, que vai para a salvação eterna. Deus abençoe vocês. Fica na paz.